tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Casos de Enfermagem. Eu sou o Luciano Rocha e o título do nosso programa hoje é Hérnia de Disco. Você sabe o que é a hérnia de disco? Talvez você conheça alguém que sofra com esse mal. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que o diagnóstico dessa doença é um diagnóstico médico. E aqui no nosso programa, nós vamos tratar somente o papel da enfermagem nesse terrível mal. Eu vou compartilhar uma imagem aqui com você, para você compreender o que é a hérnia de disco. Vamos lá? Então, como você vê aí, a hérnia de disco, ela é uma inflamação nos discos da coluna, né? Como você está vendo aí, aqui bem inflamado, vermelho, que causa terríveis dores. Olha, esse diagnóstico, como eu falei, é médico, as causas desse mal são diversas, e aqui nós vamos, no nosso programa hoje, somente tratar ali como que pode ser feito o diagnóstico de enfermagem, que são relacionados aos cuidados de pacientes que têm esse problema, e também as intervenções, né, com os resultados que são esperados aí com o trabalho da enfermagem para poder aliviar e também ajudar o paciente a passar por esse mal. Como você pode ver aí, a nossa coluna é grande, né, e pode ser acometido em diversas partes dela. Geralmente existe 3 tipos, né, que é na cervical, lombar e torácica. Hoje aqui nós vamos trazer um caso, a gente, por motivos, né, de segurança, não colocamos o nome do paciente, mas vamos trazer um caso aqui de um homem, né, adulto, de 50 anos, casado, motorista, segundo grau incompleto, residente no município de João Pessoa, mora em área urbana, casa de tijolo, utiliza água encanada, tratada, o lixo é coletado e possui o saneamento. Procurou atendimento médico por sentir constantes dores na coluna, cefaleia, tontura, atrofia em membros superiores, dormência em membros superiores e inferiores e perca da força nos membros inferiores. Através de exames de tomografia computadorizada da coluna e ressonância magnética, teve a confirmação do diagnóstico médico de hérnia de disco cervical na C5 e C6 e hérnia de disco lombar na L5 e S1 há cerca de 4 anos. Tem como tratamento medicamentoso o Flancox 400 mg 2 vezes ao dia e o Flotac 70 mg 2 vezes ao dia para o resto da sua vida. E fisioterapia motora. Bastante comunicativo, expressa bem as respostas. Possui um conhecimento sobre a patologia, refere-se muitas dores no momento, relata não ser tabagista, né? É ex-etilista, revela fazer 6 refeições por dia, com reeducação alimentar, com dieta pobre em gorduras, frituras, massa e dieta hipossódica por conta da pressão. Não conseguiu diminuir peso. Pesava no início 70 kg e atualmente 83, dificultando o tratamento. Ingesta hídrica satisfatória, em média, 2.000 ml por dia. Atividade e mobilidade física com restrições devido à patologia, necessitando de ajuda. Não consegue realizar sozinho algumas das suas atividades, como se vestir. Tem bastante motivação para seguir o tratamento, mas não tem condições físicas devido às dores. Não faz exercícios, caminha um pouco, né, dentro das suas limitações. Sente muitas dores na coluna, principalmente na cervical. A intervenção cirúrgica é contraindicada, pois a hérnia está comprimida à medula, resultando alto risco para a cirurgia. Relata que sente cansaço físico aos pequenos esforços e muitas dormências nos membros inferiores, chegando a cair algumas vezes. As dores na coluna, de acordo com o paciente, são lacinantes. Procura não fazer esforço que possa lhe prejudicar. Relata que seu problema de saúde interfere na sua vida profissional, pois, com sua profissão é motorista, após descobri-lo, teve que se afastar-se do trabalho por incapacitação, estando de licença até o momento, pois devido à perca da sensibilidade nos membros inferiores e dormências nos membros superiores, não pode dirigir por um tempo prolongado. Na sua vida pessoal, refere sofrer interferência, pois como não pode muitas vezes desenvolver de modo independente suas atividades, fica irritado, deprimido, angustiado, se sente impotente, apresenta EGR consciente, orientado, cooperativo, respondendo com clareza às solicitações verbais com nível de resposta boa,
deambulando sem auxílio, normocorado, sono e repouso prejudicado por conta das dores cervical, estando nutricional satisfatório, higiene oral prejudicada e corporal preservada, tugor e esta elasticidade da pele preservada, cabeça, alopecia, couro cabeludo sem anormalidade, ausência de massa palpável na cabeça, higiene satisfatória, face normal, olhos, visão normal, preservada, teste de direcionamento dos olhos satisfatórios, nariz sem anormalidade, ouvidos normal com audição preservada e com boa identificação sonora. Agora, a boca. Arcada dentária incompleta, com presença de cáries, higiene prejudicada. Pescoço com ausência de massa, linfonodo e tireoide palpável. Epeneico, tórax típico, expansibilidade normal, sem ruído adventício. As mamas. Simetria, ausência de inflamação ou secreção papilar. RCR, bulhas cardíacas normofonéticas, sem edema nos membros superiores e membros inferiores. Abdômen globoso, tenso, indolor à palpação, superficial e dolorido à profunda. Ruídos adventícios ausentes, eliminações intestinais presentes, eliminação vesical presente de coloração clara, atividade sexual ativa, sensibilidade preservada nos membros superiores com presença de dormência, tônus e força motora prejudicados, pulso periféricos palpáveis, membros inferiores, sensibilidade prejudicada, tônus e força muscular prejudicados devido à patologia, necessitando de ajuda. Pressão, 160 por 100 miligramas de mercúrio, e aí a pulsação 98, E aqui a sua temperatura 36 e também aqui a frequência cardíaca 94. Como vocês puderam ver, esse é um caso muito complexo e por isso nós vamos aqui convidar a nossa enfermeira Aline sobre os comentários de Anne D'Amico. Olá, gente, bom dia. Me chamo Aline Batista, sou enfermeira aqui do ICESP, Hospital do Câncer do Estado de São Paulo, tá? Luciano me mandou o caso, eu dei uma lida no caso e fiz algumas anotações aqui sobre o caso, tá? Vamos lá. Eu localizei 8 diagnósticos que eu posso dar para esse paciente, ele chegando aqui na minha unidade hospitalar. O primeiro diagnóstico é o diagnóstico de ansiedade. Algumas intervenções que eu posso dar para esse paciente seria encaminhar o paciente ao psicólogo, se for o caso, em grupos terapêuticos, ouvi-lo atentamente e oferecer informações reais sobre o seu diagnóstico. Também poderia compreender sua perspectiva sobre a situação temida e encorajar a verbalização de sentimentos e medos. Esses seriam alguns diagnósticos, algumas intervenções que eu poderia dar para esse paciente. O segundo diagnóstico seria o déficit do autocuidado para vestir-se. Algumas intervenções seriam identificar áreas que o paciente necessita de ajuda para vestir-se, estimular a sua participação na identificação do problema e no processo de decisão. Ajudar para a identificação de ajuda. Um outro diagnóstico é a dor crônica. Algumas intervenções que eu daria a esse paciente seria determinar o impacto da dor sobre o sono, avaliar com o paciente e equipe as medidas de controle da dor que tenham sido utilizadas para amenizar essa dor do paciente, analisar o tipo e a fonte da dor ao selecionar uma estratégia para o seu alívio, certo? Essas seriam intervenções que eu daria a esse paciente. Tem um outro diagnóstico que é a dentição prejudicada. E agora eu vou falar um pouquinho das intervenções para esse diagnóstico. Eu orientaria o paciente quanto à necessidade de uma rotina diária de cuidado oral, certo?
Orientar quanto à importância de solicitar auxílio durante a escovação dos dentes, respeitando as limitações de autocuidado. E orientar o paciente quanto à necessidade de consultar um dentista, se for o caso, tá? O quinto diagnóstico que eu vou dar é a fadiga. E agora eu vou falar sobre as intervenções. Identificar as causas da fadiga e monitorar se advém da dor ou do uso de medicamentos. Monitorar o padrão e número de horas do sono do paciente. Estimular o períodos alternados de repouso e atividade. Essas seriam intervenções que eu daria sobre o diagnóstico de fadiga. Agora, eu vou para um outro diagnóstico, que é o sentimento de impotência. E as intervenções que eu daria para esse paciente, para esse diagnóstico, seria analisar o conhecimento do paciente sobre sua condição e o plano de tratamento. Avaliar a resposta do paciente ao regime terapêutico. Determinar se houve alterações nos relacionamentos com familiares. E o sétimo diagnóstico que eu tenho aqui, que eu separei para vocês, é o de insônia, que seria o padrão do sono perturbado. As intervenções que eu daria a esse paciente seria determinar efeitos de medicamentos sobre o sono, que alguns medicamentos, eles alteram o padrão do sono do paciente. Auxiliar e eliminar situações estressantes antes de dormir. Ouvir queixas subjetivas referentes à qualidade do sono. Identificar o que interrompe o sono e a frequência que ocorre, certo? E o último diagnóstico é a mobilidade física prejudicada. As intervenções que eu tenho aqui seria orientar sobre uma boa postura enquanto realiza qualquer atividade. Determinar o nível motivacional do paciente para manter ou restaurar o movimento das articulações, tá? Então, eu trouxe para vocês esses 8 diagnósticos que eu localizei e eu daria para um paciente que chegasse aqui na unidade hospitalar que eu atendo, tá? Eu espero ter ajudado a todos. Tenham um ótimo dia e bons estudos. Bom, Luciano, a enfermeira Aline foi muito bem em suas colocações. Ela não apenas abordou sobre a enfermidade, a hérnia de disco, ela também tratou do paciente num todo, e isso é muito importante. Quero agradecer à enfermeira, agradecer a vocês, os nossos ouvintes, e muito obrigada. É isso aí, de acordo com o que você pôde ver nos comentários excelentes, né, da nossa querida enfermeira e também da nossa especialista Anne D'Amico, o diagnóstico e a intervenção de enfermagem tem que contemplar não só a causa da doença, não só a doença em si, mas todos os outros cuidados para que o paciente possa ter uma melhora do seu quadro e mais animação para enfrentar o problema. Nós estamos muito felizes com a sua presença e companhia. O programa Casos de Enfermagem fica por aqui e até a próxima, se Deus quiser.